tomou o primeiro, descontrolou, tomou o segundo, Cara, e o jogo ficou fala. aquele toma lá da cá que podia acontecer qualquer coisa para 50 mil pessoas. Olha, eu vou mais uma vez falar a respeito desse tema que ele precisa ser repetido exaustivamente, tá? O time peruano ganhou o primeiro jogo, o primeiro ponto dele na vida aqui no Brasil, enfrentando o São Paulo. Versa trouxe essa informação ontem lá no G4, no nosso canal, né, no nosso grupo de WhatsApp. Porém, este time eliminou o Boca. Ninguém elimina o Boca assim tranquilamente, né? Ah, vai lá, elimina o Boca. Vamos lá, dos brasileiros que estão disputando a Libertadores, só um ganhou seus primeiros dois jogos, o que dá uma medida de que essa competição é difícil, cara. Será que a gente não vai botar isso nunca na cabeça? Posto isso, óbvio que a obrigação do São Paulo era ganhar o jogo, e estava ganhando o jogo, e estava ganhando bem o jogo, com boas notícias. Horas, também é verdade, porque assim é a vida e assim é o futebol, certo? A vida é cheia de contradições. Eu não posso ser magro comendo tanto que eu como. Eu gosto de comer. Então, eu evidentemente sou gordo, certo? A vida é assim. O Barcos meteu uma bola na trave, cara, 2 minutos antes do São Paulo fazer o gol. Porque o futebol é assim, cara. E o Barcos, com 44 anos, joga o fino da bola, porque Joga. o time é preparado para ele. Né? Então, teve uma bola, meteu na trave. E a bola veio no rebote e o menino lá perdeu. Até aí, o jogo do São Paulo era um jogo bom, mas na medida em que o time bota ritmo, vai lá, faz 1-0, 2-0, certo? Beleza. Aí vem o segundo tempo. O que o Zubeldia faz? Ele faz o que tinha que fazer. Ele precisava melhorar um pouco o lado esquerdo dele. O Ferreirinha estava pedindo para sair. Já tinha perdido o Arboleda por contusão muscular. Olha quantas contusões. Viva o campeonato estadual, né? Lucas e Oscar estão fora porque jogaram o estadual a Vera. Certo? Viva o estadual. Vocês não gostam do estadual? Entendeu? Vamos nessa aí, ó. Aplaude aí o estadual. Então, a prerrogativa de que a culpa é do Zubeldia, ela é falsa. Ela é falsa. A culpa é do sistema todo, de toda a atmosfera que envolve o São Paulo. É óbvio que o torcedor vai justificar a entrada do lateral esquerdo lá, esqueci o nome O dele, que Wendel. entrou muito mal. O Wendel, ele entrou muito mal. O segundo gol é uma aberração. Você tem dois caras para marcar o lado esquerdo, o sujeito cruza tranquilamente. E aí é o Marcos Antônio que está marcando lá com 1,66 m. Tem como. Agora, por que é o Marcos Antônio que está marcando lá? Porque o São Paulo não tinha dinheiro para contratar outro volante, porque perdeu o Pablo Maia machucado. Será que não dá para analisar isso ou só colocar na conta do treinador? Óbvio que a responsa é dele. Ele é o cara que comanda o São Paulo. Não dá para minimizar também, né? Mas o empate no final não foi de todo ruim, né? Não foi de todo ruim, porque o São Paulo ainda está lá, está bem colocado no grupo, é o segundo. Ora, óbvio, ele vai ter que jogar com a Aliança fora, e aí pode ser uma decisão para ele, e de certa forma ele traz o Tajeres de volta, porque não se despreza time argentino em crise, demitir o treinador, mas que pode se recuperar no grupo. Então é óbvio que diante de 50 mil pessoas, com tacógrafo e tudo, tacógrafo não, como eu falo aqui, o negócio que mede Topógrafo. lá, o Topógrafo. topógrafo e tudo, com a festa que o São Paulo fez, certo? A coisa funciona. A coisa pode funcionar ainda. É óbvio que o resultado em si ele não foi bom. Você está com 2-0, toma 2-2, não foi bom. Agora, se você não analisar as circunstâncias, não tem por que eu ficar aqui falando com vocês. É só falar: o resultado foi bom, o resultado foi ruim. Demite treinador, contrato treinador. Aí é simples, seria mais fácil para mim, muito mais fácil para mim, daria menos trabalho, eu passaria mais tempo com meus cachorros, com a Renata, eu passaria mais tempo cozinhando, mas não é, eu tive que ver o jogo ontem,
E não é o meu objeto, que é a Sociedade Esportiva Palmeiras, mas é assim, a minha profissão é essa. Então eu poderia muito bem dormir tranquilo ontem, jantar feito um bode velho, dormir e hoje acordar e falar: perdeu, manda o Zubeldia embora. Que a maioria faz isso. A maioria faz isso. Mas aqui não é a maioria, aqui é grupo seleto. A gente estuda, vê o jogo, antecipa e traz os conceitos para vocês. Se vocês querem assumir os conceitos, beleza. Se vocês têm raiva, tudo bem também, faz parte, porque torcedor torce e a gente fala as besteiras que a gente fala aqui. É isso. Vessa, e a tua visão do 2-2 entre São Paulo e Aliança? Vamos lá. A bronca do torcedor eu acho bastante compreensível porque você foi de 100-0. É muito duro para o torcedor entender o time que fez o primeiro tempo. Cara, fazia tempo que eu acho que eu não vi um time com o primeiro tempo tão perfeitinho, tão correto assim, em termos de volume, de saber se defender, de atacar, de criar e de fazer os gols e fazer o que o São Paulo fez. Então, você vai do 100 praticamente ao 0. Então, a bronca do torcedor, para mim, é muito natural, ainda mais dos 50 mil que foram para o estádio. É duro de você entender uma queda tão grande. Os dois gols, poucas vezes eu vi também dois gols representarem tanto os defeitos de um time ou os problemas de um time como os gols que o São Paulo tomou. O primeiro é um tic-tac completamente surreal dos peruanos, e isso para mim representa o quê? Uma desconcentração, uma baixada de ânimo dos jogadores, aquela coisa do famoso 2-0, eu tô tranquilo. Claramente houve uma desconcentração por parte dos jogadores. Do torcedor me pareceu um pouco também, pelo menos da televisão me pareceu, o Arnaldo depois pode falar que estava no estádio. Mas dos jogadores, sim. Você não toma um tic-tac. Cara, pegue o replay, tem aí nas redes sociais da Libertadores. É até lindo o que os caras fizeram. Foi de pé em pé. Mas você não toma um gol desse na sua casa se você não tiver muito desconectado contra um time peruano. Com todo respeito, não é um grande expoente da Europa, mesmo da América do Sul. Então, esse representa a desconexão. E o segundo gol representa a troca que a torcida mais odiou. Porque você põe dois laterais esquerdos e sai o cruzamento exatamente daquele lado. Cara, fazia tempo que eu não via dois gols representarem duas grandes situações de uma partida, como foram exatamente os dois gols do Alianza. Então, assim, quando sai o cruzamento e você fala, eu tô com dois laterais esquerdos, os caras deixaram cruzar, não dá para aceitar esse tipo de coisa. Só que para você ter os dois laterais, aí eu quero vir na origem disso. Ele não colocou os dois laterais porque ele quis ou porque ou ele, eu vou inventar moda. Basicamente, por mais que podia ter posto o Ferreirão para lá, enfim, tá tudo bem, o Lucas Ferreira lá. Mas ele não tinha outro. Porque eu imagino, se ele tem um cara com característica do Ferreirinha, mesmo que não fosse um cara que ele ache que tem a mesma... Mas eu acho que ele tinha feito o trivial e não teria sobrado nada nas costas dele. Ué, o meu titular cansou, eu troquei por outro ponta e segui o jogo. Só que ao ele não ter, e aí entra na origem do problema, falta de elenco, que a gente vem falando, que o Arnaldo vem tocando. Ele fala, eu vou fazer a dobra de lateral, porque eu não tenho outro cara de beirada para colocar ali. Repito, poderia ter posto o Lucas Ferreira aberto, talvez sim, invertido lá os lados, talvez sim. Ele até tinha, até o Rian Francisco, aí depois o Arnaldo diz que se eu tô louco ou não, até ele aberto, se fosse não o caso, por ser jovem, ok. Ele tinha até uma outra, mas era compreensível diante da falta de um jogador também com a mesma característica do Ferreirinha. Então, aí que acontece quando ele faz aquela troca, porque ele não tem na origem dela alguém parecido, ele assina a troca. E ao assinar a troca e sair o cruzamento exatamente ali, ele tá morto. Não tem, a vida como ela é, ele tá morto. O time vai do 100-0, vai sobrar muito para ele porque ele assinou aquela troca, por mais que ela tenha uma explicação, que é o que eu tô acabando de falar.
Outra coisa que é importante dizer, o São Paulo tem 4 pontos. Se você inverte os jogos, talvez não estaria ninguém falando um A do Zubeldia e do São Paulo. Eu empatei com o Tadieres fora e ganhei do Alianza Lima em casa. Tá ruim ou não? Não tá ruim. Você estaria com os mesmos 4 pontos, só que o entendimento das pessoas seria diferente. É meio maluco isso, mas é verdade. Empata na Argentina fora, ganha em casa de um peruano, eu tô com os 4 pontos que eu achava que era bem bacana para esse início de competição. Só que aí se inverteu a situação e aí o mundo tá caindo na cabeça. Então, eu não acho que é para essa bronca toda, esse pânico todo, mas quando você sai de 100 com aquele primeiro tempo sublime para o 0 quase, para você sustentar ali e ter o coração do torcedor, não é fácil aí para você ter essa frieza, porque realmente o cara fica numa bronca lascada, viu, Arnaldo? Vamos lá. Eu vou dar aqui a minha impressão do estádio e depois completar a análise de vocês. É sempre bom ouvir gente que está observando com um pouco de distanciamento, como vocês dois colocaram as coisas aí, né? Então, o estádio, né? A torcida fez a recepção do topógrafo lá preferido do Massini, foi bem legal, etc e tal, que exigiu uma mobilização muito grande, e isso teve uma influência, inclusive, no segundo tempo. Eu vou explicar para vocês vão entender que vocês são caras que vão ao estádio. O primeiro tempo, com a escalação surpreendente do Lucas Ferreira, de fato funcionou bem, embora o Massa tenha falado, não que o Aliança tenha jogado mal o primeiro tempo, o Aliança teve chance de abrir o placar, jogou bola na trave, mas o São Paulo ele conseguiu ir bem pelo lado esquerdo com Ferreirinha e Enzo, pelo lado direito com Ferreirão e Ferrarese, e pelo centro com Marcos Antônio fazendo sua melhor partida até então com o Luciano. O São Paulo teve volume em todos os setores do campo e chegou aos 2-0. Aí, o meu testemunho, tô lá sentado na arquibancada, todo mundo desmobilizou, começaram a pensar a torcida, começou a pensar no próximo jogo, pô, Cruzeiro, será que tem, quanto que tá o saldo não sei quem, o Racing perdeu, dá para fazer melhor campanha, vocês entendem? Aí a primeira situação, o time volta sem o Arboleda. E aí, o Arboleda é mais ou menos um sinônimo de baliza zero para o São Paulo, né? Ele é um jogador... o Alan Franco sofreu com o Barcos, pela experiência do Barcos, pela proteção. O Arboleda, não. Né? E a dor muscular do Arboleda, você pode interpretar de duas formas. Talvez, se tivesse 0-0, ele continuasse no jogo, certo? Então, a própria saída do Arboleda, que vai até o intervalo, já é um indício que está 2-0, né? E você entendem? Pequenos... E aí até a torcida entoar o primeiro canto na volta, demorou um pouco. Aí a primeira bola, o Ferreirinha, que foi o cara do primeiro tempo, tentou dar um chapéu com a bola no chão para trás. Vocês entendem como é que é o jogo, né? A sensação de que já tinha vencido o jogo. A culpa não é da torcida, não, pelo amor de Deus. E né? de todos os jogadores. E talvez também do treinador. Aí é perfeito o que o Vessone está falando. O Ferreirinha, eu estava assistindo o jogo em cima do Ferreirinha no segundo tempo. O Ferreirinha pediu para sair. Ele abaixou umas 2, 3 vezes. E aí eu não posso me eximir. Eu tinha falado, o Raí Monteiro, nosso companheiro, assistindo atrás de mim. Eu falei, Raí, o que vai acontecer no segundo tempo? Ele vai precisar trocar pelo menos um dos pontas, e ele não tem ponta no banco. Tá 2-0, ele não tem ponta. O elenco do São Paulo, talvez o Henrique do Carmo, o Rian não joga pelo lado, Vessone, é lento. O Henrique do Carmo, que era o ponta reserva do William Gomes no ano passado, só não tem mais no elenco. Né? Não estava no banco o Henrique do Carmo. E aí ele teria que fazer qualquer alteração com o Ferreirinha, ele teria que fazer uma mexida ou tática, ou técnica, ou fazer a dobra de lateral que ele fez na Argentina. E deu certo contra o Talheres. Ele coloca
o Wendel no lugar do Ferreirinha. Eu não posso me eximir que eu estava ao lado de um monte de caras e os caras falaram a mesma coisa. Tem que entrar o Wendel. Por quê? Porque o Wendel é, dos reservas, em tese, o jogador mais confiável do São Paulo. 30 anos, veio do Porto, jogou Champions League. Deu tudo errado. Ele entrou mal, não funcionou, o time foi para trás, e aí, como você falou, Vessone, tá na conta do técnico, né? Agora, a responsabilidade é do técnico. Por mais que o jogador tenha entrado muito mal, e um jogador... Ele entrou como se fosse um garoto. O que o Lucas Ferreira não sentiu o jogo, baita partida do Lucas Ferreira, o Wendel sentiu o jogo. E às vezes acontece. Agora, a responsabilidade é do treinador. Assim como seria se ele colocasse o Henrique no cara. Aí, é aquilo. O Zubeldia, que saiu vaiado pela torcida do São Paulo, foi quando ele sai do vez, saiu vaiado, uma vaia. E então é a segunda vez. E o que está acontecendo é o segundo jogo no Morumbis, que o São Paulo não ganha de um time considerado fraco, né? O Sport, o Aliança. Essa coisa vai se avolumando. Já não é. Só que, assim, se você for pensar, desde o jogo do Palmeiras no Allianz, o 0-0, ele vive no fio da navalha. Ele não pode perder nenhum jogo, e se ele empatar, tá ruim. Ele empatou no Allianz 0-0, acho que foi desde aquele jogo, desde o pós-Velo Clube. Se vocês repararem, exatamente, ele perdeu um jogo, o do Palmeiras do pênalti. Mas ele empatou esses 2 jogos em casa. E cada hora é um motivo. Ele não põe o mais recente era ele não põe o garoto. O garoto já é titular do São Paulo, Lucas Ferreira. Ele não põe, é inimigo da base. Já não é mais essa conversa. Ele é. E aí, cara, é o que o Massini fala muito. Eu acho que a torcida, a rejeição da torcida já está atingindo um nível praticamente insuportável. E os analistas, os nossos colegas, eles turbinam a palavra covarde. E tudo que ele não foi no jogo de ontem foi covarde. Porque ele poderia ter entrado no 3-5-2, só com 2 atacantes, Ferreirinha e Caleri, bota o Luciano mais atrás, libera os alas, e aí você não toma, talvez não tomasse 2 gols, mas ia fazer 2. Isso. Esse é outro ponto. Eu acho que tudo que ele não foi ontem foi covarde. E aí, Massa, é aquilo, o São Paulo vai sofrer, sobretudo nos jogos em casa, porque o time do São Paulo, a gente falou ontem, sem Oscar e Lucas é fraco. Então, para ele arriscar, ele ficou mais vulnerável, né? Então ele arriscou com o Lucas Ferreira, deu certo, mas ele ficou mais vulnerável sem o sistema de 3 zagueiros, né? Então é assim, e se ele... Então, Versa, podia ter feito assim, sai o Ferreirinha, vamos voltar ao sistema com 3 zagueiros. Entra o Sabino. E aí, se ele toma o 2-2, aí o Vardy ainda, porque ele meteu o terceiro, né? Então tá aí, né, galera? Tá aí a opinião do Arnaldo, tal, do Tirone, do Arnaldo, do Massini, do Vessone. Cara, eu concordo, eu concordo com o Arnaldo em partes. Eu acho que realmente ele não tinha peça. Ele não tinha peça pra fazer, mas eu acho, por exemplo, eu acho que por que ele não bota mais um meio de campo no time? Joga no 4-4-2, né? Bota mais um meio de campo no time e joga com Caleri e Luciano na frente. Ou Ferreirinha. Ou se não, deixa o mesmo time. O Ferreirinha não consegue jogar o tempo todo. Pede pro Ferreirinha ficar no jogo, pô. Fica no jogo, não joga direto. Faz tempo que não joga de titular. Entra no segundo tempo direto. Por que ele não consegue jogar o jogo? Por que ele não consegue jogar o jogo inteiro? Então assim... E mesmo assim, as alterações que ele fez, tá? Eu não culpo só o Zubeldia não, tá? Eu culpo muito o elenco do São Paulo. Porque a gente jogou com a Aliança Lima. Não foi contra o Tajeres. Se o Tajeres vem aqui e faz isso, pô, pelo menos Tajeres é um time argentino e tal, ok. Mas contra a Aliança Lima, aí na minha opinião isso é inexplicável e tá na conta assim do Zubeldia e do elenco. Por isso foi vaiado no campo, bem merecido na minha visão. Então se quer pra Band Esporte, link aqui na descrição, comenta aí e comenta a sua frustração que você teve ontem aí e na sua opinião quem for os culpados. Comenta aí, se inscreve no canal, deixa o like e agora é domingo contra o Cruzeiro, jogo duríssimo. E a gente precisa desses 3 pontos no Brasileirão. Pelo menos respirar um pouco no Brasileiro, né? Porque a fase tá realmente... ganha um jogo, empata outro. Aí agora vem um empate frustrante. Tá complicado.